Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos em segredo. Os nomes foram trocados, mas o desejo, esse ficou intacto. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta o que você faria se fosse você no lugar dela. O link do grupo no WhatsApp tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes, antes de todo mundo. E se quiser ir além, vira membro do canal. Tem conteúdo reservado só para os mais ousados. Agora ajeita a poltrona e vem ser feliz, porque o que vem a seguir vai fazer sua pele arrepiar sem encostar um dedo. Eu nunca fui de aceitar convites de última hora, ainda menos quando vinham da parte da família dele. Mas naquele sábado, algo estava suspenso no ar, como se a vida inteira estivesse contida num instante de descuido. E eu descuidei. Bati os olhos nela assim que abri a porta. Vestido curto, verde musgo, apertado no lugar certo, solto onde mais mata. A casa cheirava a vinho tinto barato e hortelã, mas era o cheiro dela que grudava em mim. Amadeirado, quase masculino, como se o corpo pedisse para ser lembrado depois. Ela sorriu, mas o sorriso era enviesado, como quem sabe mais do que diz. Como quem já entrou no pensamento do outro antes mesmo de tirar os sapatos. Não sabia que você vinha, ela disse, encostando na bancada da cozinha como se fosse dela. Não sabia que você morava aqui agora, respondi. Ela não respondeu. Apenas me olhou. E eu vi o contorno do peito dela sob o tecido leve. O leve franzir das sobrancelhas quando cruzou as pernas. A perna direita por cima da esquerda. Lenta. Precisa. Ele, meu namorado, estava no quarto, arrumando caixas, falando no telefone, completamente alheio ao que já acontecia na sala. Mas ela sabia. E eu também. E era exatamente isso que fazia tudo queimar. Eu vim só pegar umas coisas, ela murmurou, girando uma taça de vinho entre os dedos. Como se fosse uma cena estudada. Como se soubesse que eu não conseguia parar de olhar para a boca dela. Aquela boca. Um contorno escuro de batom que já tinha perdido a precisão. Como se tivesse sido beijada demais. Ou mordida demais. Ou ambos. Não sei quanto tempo fiquei ali, parada. Mas senti o calor subindo pelas coxas. O tecido do meu jeans ficando apertado demais. As minhas mãos trêmulas segurando o copo d'água como se fosse escudo. Ou desculpa. Ela chegou mais perto. Você está diferente, sabia? Como assim? Parece mais solta. Mas talvez seja só o vestido. Ou o jeito como você olha agora. Ela roçou o dedo indicador no meu braço. De leve. Mas foi como se rasgasse minha pele por dentro. Eu devia ter saído naquele momento. Devia ter rido, mudado de assunto, ido buscar gelo ou qualquer outra coisa idiota. Mas fiquei olhando, ardendo. E então ela soltou. Eu sempre quis saber como você beija. Mas ele chegou primeiro, né? Silêncio. Aquele tipo de silêncio que não se ouve. Se sente. Lateja no pescoço. Nos dedos. No meio das pernas. Lá do fundo, a voz dele. Amor, você viu meu carregador? Eu desviei o olhar. Mas não consegui me mover. Ela encostou o cós da taça vazia na minha cintura e sorriu de novo. Ele não viu. Mas você viu. Tudo. Continua. Mas a maneira como ela me olhou depois foi pior que o toque. Dormi pouco. Ou quase nada. Fechei os olhos, mas o corpo não desligava. As coxas pesadas, o estômago encolhido. E o cheiro dela ainda na minha pele, como se eu tivesse engolido tudo e agora fosse prisioneira daquilo. Ela ficou só 30 minutos naquela casa. Mas foi como se tivesse vivido ali dentro de mim por uma década. Na manhã seguinte, fui eu quem acordou primeiro. O sol já batia na cozinha. O som do café passando. E ele, de costas, com a camiseta colada no corpo suado da mudança. Eu olhei para ele, tentando lembrar se ainda sentia algo. O peito dele ainda era bonito. Forte. O contorno do trapézio subindo pelas costas. A pele bronzeada. Mas não era ele que latejava em mim. Era ela. Eu devia ter me sentido suja. Culpada. Mas tudo que sentia era fome.
Fome de um perigo que eu não sabia nomear. Mas queria provar de novo. O celular vibrou na mesa. Mensagem. Dela. Esqueci meu carregador. Posso passar aí depois? Senti o frio subir pela espinha. Eu digitei claro. Apaguei. Escrevi ele não está à tarde. Apaguei de novo. Acabei mandando só. Pode. E apaguei o histórico da conversa. O resto do dia foi uma tortura comestível. Cada hora, um degrau a mais no abismo. Ela chegou às 17h42. Cabelos presos num coque frouxo. Blusa de alça. Sem sutiã. E uma saia jeans curta demais para quem dizia vir buscar um carregador. Já tá na tomada do quarto. Falei, tentando soar natural. Mas minha voz tremia como se tivesse febre. Ela entrou sem pressa. Arrastando os olhos por tudo. Como se o ar estivesse mais denso. Ou ela soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Fiquei na sala. Fingindo olhar pro celular. O barulho dela abrindo a gaveta. Silêncio. Mais silêncio. Então, o som dos passos voltando. Mais lentos. Ela parou atrás de mim. Senti o calor do corpo dela na minha nuca. A respiração curta. Era esse aqui mesmo, ela disse, segurando o carregador. Mas o tom não era de quem queria ir embora. Virei o rosto. Devagar. E nossos olhos se encontraram de novo. Aquele ponto de não retorno. Ela sentou no braço do sofá. As pernas abertas. A saia subindo. Você tá bem? Ela perguntou, como se fosse só preocupação. Mas o olhar era faca. Não respondi. Ela chegou mais perto. O joelho dela encostou no meu. E foi como se me rasgasse por dentro sem tocar. Se você não quiser, eu paro agora. Mas ela não parou. Nem eu pedi que parasse. Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. No dia seguinte, ele viajou. Trabalho. 3 dias fora. Ela sabia. Não porque eu contei. Mas porque ela sente o ar como uma fera fareja sangue. Naquela noite, a casa era minha. Mas o corpo não. Ele já tinha mudado de dona. Tomei banho lento. Como se lavasse uma culpa que não queria perder. A toalha escorrendo pela pele ainda quente. Me olhei no espelho. E, por um segundo, vi o que ela via. Olhos que evitavam demais. Boca entreaberta de quem quer pedir e não sabe o que. Os seios erguidos, sensíveis. Como se esperassem serem chamados pelo nome. A campainha tocou às 21h17. Ela, de moletom, descalça, e com um olhar que atravessava a porta antes mesmo de eu girar a chave. Trouxe vinho, disse, como se fosse um detalhe. A garrafa era escura. O rótulo rasgado. Como se ela mesma tivesse tirado com os dentes. Fomos pra cozinha. 2 taças. Silêncio entre uma palavra e outra. Mas o ar entre nós já gritava. Ela se sentou no balcão. Uma perna cruzada, a outra solta. A barra do moletom subia. Devagar. E a pele dela parecia mais quente do que a taça que eu segurava. A gente vai fingir que não aconteceu nada? Ela soltou. Fiquei muda. O vinho na garganta arranhava. Ou você prefere continuar se escondendo nesse desapertado e nesse medo bonito que você tem? A frase me bateu no meio do ventre. Como um tapa que desperta. Ou um beijo que marca sem encostar. Ela desceu do balcão. Deu 2 passos. Parou na minha frente. Me diz pra ir embora. Agora. A voz baixa. Densa. Um comando que parecia um pedido. Só diz. Mas eu não disse. Não conseguia. Não queria. Então ela encostou a testa na minha. Fechou os olhos. E respirou. Como se o tempo todo tivesse esperado aquele instante. O cheiro do vinho na boca dela. A pele quente. A mão escorregando pelas minhas costas até a cintura. Eu devia sair agora. Mas não consigo. E eu senti. A pressão dos nossos corpos sem se tocarem. O calor latejando entre as pernas. Os olhos tentando se manter abertos. Mas o corpo já tinha se entregado. Ela me puxou. Não para beijar. Para ouvir minha respiração de perto. O problema é que você gosta quando eu chego perto.
Ela sussurrou. Mas ama o que sente quando eu vou embora. E então, ela foi. Saiu sem terminar a taça. Sem olhar para trás. Mas o barulho do salto descalço batendo no chão ainda ecoava em mim. Mas o jeito como ela respirou antes de ir foi mais fundo que qualquer toque. Tentei esquecer. Fiz de tudo. Arrumei a casa, lavei a louça, inventei receitas que nunca deram certo. Mas nada calava o som do que ela não disse. Porque o que ela cala? Grita. Passei o dia com um vestido leve, sem calcinha por baixo. Como se meu corpo quisesse provocar o vento. Mas era outro tipo de brisa que eu queria. O celular ficou virado para baixo o dia todo. Mas o nome dela piscou sem que eu precisasse ver. Mensagem curta. Vou passar aí hoje. Quero conversar. Era mentira. A gente não queria conversa. Queria guerra sutil entre olhares, gestos e tudo que fica escondido entre um não e um quase. Dessa vez, ela chegou com maquiagem leve, mas com o mesmo moletom. Só que sem nada por baixo. E eu soube disso quando ela se sentou no chão, cruzando as pernas. A barra subiu. E a visão me fez esquecer o nome dele. Cansada? Perguntei, tentando me esconder. Ela riu. E esse riso foi direto entre minhas coxas. De fingir. E você? A respiração travou. A boca secou. E o corpo? O corpo fez o que quis. Sentei no chão com ela. O joelho dela encostou na lateral da minha coxa. Por que você veio? Porque hoje à noite, ou você me beija, ou me expulsa. O silêncio ficou denso. As paredes pareceram encostar em mim. Ela passou a mão na minha perna. Devagar. Só com os dedos. Como quem escreve algo com a pele. Não precisa ter medo, ela sussurrou. Seu corpo já escolheu. E era verdade. Meu corpo já não era mais meu. As costas arqueadas, os pelos arrepiados. O bico do meu seio endurecendo contra o tecido leve do vestido. Ela encostou a testa no meu ombro. Me deixa ficar um pouco. Só isso. Mas foi tudo. Ficamos ali. Sem se mover. A pele colada. O coração tentando fingir que ainda batia normal. E quando ela encostou os lábios na minha clavícula. Só ali, eu soube. Não tinha mais volta. Se ela tivesse dito o que pensava naquele momento, eu teria me rendido inteira. Eu não dormi. Não depois daquela noite. Não com a boca dela marcada no meu ombro como um segredo queimando devagar. Fiquei deitada olhando o teto. Sentindo o lençol contra a pele como se fosse a mão dela ainda ali. No dia seguinte, fui trabalhar como se fosse outro dia qualquer. Mas o corpo andava com atraso. Como se carregasse um peso invisível entre as pernas. No elevador, o reflexo no espelho denunciava. O cabelo desfeito. A boca vermelha demais. O olhar. Aquele olhar de quem já atravessou um limite e não tem coragem de voltar. Mensagem dela, 10h17. Sonhei com você. Acordei com a boca salivando. Fechei os olhos. Respirei fundo. Mas a imagem veio inteira. Os olhos dela entreabertos, o suspiro entrecortado, a mão entre as pernas. Ela sozinha. Pensando em mim. Respondi. Para. Ela mandou um áudio. 3 segundos. Era só uma respiração. E foi pior que um gemido. Eu devia ter deletado. Mas ouvi de novo. E de novo. Nessa noite, ela não apareceu. E isso doeu mais do que qualquer toque. Porque agora era o vazio dela que doía. A falta. O eco do que não veio. Na manhã seguinte, abri a porta e encontrei um envelope no chão. Papel simples. Dobrado uma vez. Sem nome. Dentro, uma frase rabiscada. Já estou em você. Não precisa mais me ver para me sentir. Engoli em seco. Voltei para a cama. Me enfiei sob os lençóis e deixei o corpo dizer o que eu não tinha coragem. Sozinha. Mas com ela inteira na minha pele. Se você já se sentiu assim, comenta. Eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Ela não viu. Mas ele viu. Tudo. Passei o dia com o envelope na bolsa. Dobrando e desdobrando em pensamento. Já estou em você. Era uma praga. Um feitiço que grudou no meu corpo. Ele voltou da viagem. Me abraçou. Me beijou.
E eu fechei os olhos tentando lembrar do gosto dele. Mas só sentia o dela. Durante o jantar, ela mandou outra mensagem. Hoje não quero palavras. Quero que você me sinta com a respiração presa. Eu estava com ele, sentada ao lado. Mas treme. Fingi derrubar o garfo. Fui ao banheiro. Me tranquei. Respirei. E tremi de novo. O espelho me mostrava rubra. As bochechas queimadas. O decote mais profundo que o normal. E ali, de porta trancada, eu escrevi: se você entrar aqui, eu não vou impedir. Não sabia se ia mandar. Mas mandei. E ela respondeu com uma foto. Um pedaço da coxa. A pele arrepiada. E a legenda: já estou subindo. Corri pro quarto. Fingi dor de cabeça. Me enfiei sob o cobertor. Ele perguntou se eu queria chá. Disse que sim. Qualquer coisa para ganhar tempo. O som da porta abrindo. O sussurro de passos leves. Ela entrou. Sem falar. Sem pedir. Encostou na parede. Ficou ali, me olhando por entre a penumbra. E eu senti o calor dela empurrando o ar. Invadindo. Ele subiu. Bateu na porta. O chá tá aqui. Eu respondi com a voz mais firme que pude. Deixa na mesa. O som da bandeja pousando. Os passos dele se afastando. O mundo inteiro segurando fôlego. Ela andou até a cama. Só com os olhos. E antes de tocar em mim, perguntou: ele sabe que você já não está mais aqui? Eu não consegui responder. Só fechei os olhos. E deixei o lençol escorregar. Ela encostou os lábios no meu joelho. Só isso. E foi como se escrevesse o nosso segredo na minha pele. Letra por letra. Se eu soubesse o que ele viu no reflexo do espelho, teria gritado. O joelho dela ainda encostava no meu. O quarto escuro. A respiração presa. E um medo delicioso que queimava por dentro. Lá fora, ele acendia um cigarro na sacada. Alheio. Em paz. Aqui dentro, o fim do mundo já tinha começado. Ela puxou o lençol com mais força, revelando minha pele inteira. Sem pressa. Como quem abre uma carta proibida. Encostou a boca no meu ventre. Não beijou. Só respirou. E foi como se a alma saísse do corpo e voltasse com outro nome. Minhas mãos tremiam, mas seguravam firme os lençóis. Como se resistir fosse o único caminho. Mas não era. Ela subiu. Centímetro por centímetro. Cada parte de mim sendo reconhecida com os olhos. Eu vou lembrar disso até quando você me esquecer. As palavras dela vieram baixas. Quase sem som. Mas ecoaram dentro como um grito que nunca termina. E quando nossos lábios finalmente se tocaram, foi diferente de tudo. Não foi beijo. Foi pacto. Um pacto de silêncio, desejo e perda. Um pacto com o lado escuro da minha verdade. Ela não disse mais nada. Nem eu. Mas nossos corpos gritaram até ficarem exaustos. Até a respiração ser soluço. Até o silêncio virar descanso. Quando acordei, ela não estava mais ali. No lugar onde ela deitou. Só o calor. E um bilhete escrito em guardanapo. Eu volto. Mas você não vai ser mais a mesma. Eu voltei para casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente. Você teria coragem? Compartilhe. Manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Agora é com você. O que você achou? Gostou, né? Eu sei. Agora deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Aliás, tudo que é bom, a gente divide. Um beijo, um abraço e sonhe comigo. Ai que delícia! Gostoso!